Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão com muita vontade de fazer aplicação, bordadinho, umas coisas bem bonitas para decorar sua casa ou seu ateliê? Então a minha sugestão é esse painel no estilo australiano, que a gente inclusive já fez algumas partes dele. Eu vou deixar por falar nisso no card a primeira aula que a gente teve a respeito desse painel, onde a gente mostrou com bastante detalhes as aplicações. E depois tem outras aulas também que vão estar na descrição do vídeo, onde a gente mostrou os bordadinhos, a montagem dele completa, tá? Aí, a gente ainda tem algumas unidades, então se você quiser fazer igualzinho, vai lá no panoxadrez.com.br. Está como, Bruno? Painel australiano mesmo? Painel australiano. É só procurar por painel australiano no panoxadrez.com.br, tá? Hoje a gente vai para a última etapa, então, para a montagem final, que é mostrar como é que a gente pregou esses bolsinhos, tá? A gente já teve, inclusive, uma aula mostrando como fazer os bolsinhos, como montar, né? E hoje a gente vai mostrar como prega e o acabamento final dele, então, tá? Já tô aqui com o meu bolsinho, olha, devidamente alfinetado. Deixa eu tirar aqui a parte de baixo, porque senão a gente vai fazer uma confusãozinha. Olhem só, eu vou pregar o bolso com ele ainda separado, tá? Com ele ainda desmontado, não montei o sanduíche ainda, tá? Coloquei na minha agulha, é uma agulha grande e não muito grossa, apesar de ser grande, ela não é muito grossa, mas é uma agulha bem fininha, tá? Não é uma agulha compridinha, ela tem aqui acho que uns 6 centímetros. Na verdade, assim, qualquer agulha que vocês tiverem, que vocês se sentirem bem fazendo, pode ser. A recomendação de ser uma agulha mais grossa, não tão grossa, mas um pouquinho maior e mais firmezinha, é porque a gente tem algumas camadas de tecido aqui, tá? Mas se você se sentir bem com outra, esse detalhe de agulha é uma coisa bastante pessoal. Então a gente recomenda, mas se você não tiver, tenta com a agulha que você tiver, tá? Tenta com aquela que você se sentir melhor fazendo. É que quando a gente fala da impressão que só serve aquela agulha, na verdade não, tá? É uma recomendação apenas. E aí, olhem só, eu alfinetei aqui, eu virei já para colocar na posição onde a gente vai costurar, mas olhem só, eu tomei o cuidado de deixar bem paralelo e na mesma distância que tem de um lado, tem do outro e aqui embaixo também, tá? Então, por vezes, conforme o jeito que a gente olha, parece que tá menor ou maior, mas olhando de cima ele tá bem certinho. Eu medi, inclusive, com uma régua na hora que eu fui alfinetando. Contudo, esse bolsinho, ele faz algumas curvas. Então, na hora que a gente estiver pregando, a gente vai regulando, tá? Vai trazendo assim com a mão para ele ficar bem retinho. Se você quiser fazer uma risquinha de guia aqui, também pode, tá bom? Estou colocando 2 linhas na agulha, a mesma quantidade que a gente usou nos bordadinhos. Já dei um nozinho, é claro que eu vou começar lá pela parte de trás. E nesta parte aqui, eu vou subir e descer umas 2 vezes, pelo menos. Deixa eu já tirar esse primeiro alfinetinho aqui, olha. Mas aqui, tá bom aqui agora? Umas 2 vezes subindo e descendo, porque os cantinhos dos bolsos são muito solicitados, né? Então a gente sobe e desce algumas vezes para ele ficar bem firme, tá? Agora é a última vez que eu vou subir e aí sim a gente vai começar a fazer o ponto, que é o mesmo pontinho de bordado que a gente fez aqui, olha, que eu fiz aqui entre as partes, né? Entre os blocos, se é que a gente pode chamar desse jeito, e também no entorno aqui, tá bom? É um pontinho chamado pé de galinha, ele é muito fácil de fazer. Opa, deixa eu pegar aqui, senão vai acabar saindo. E a gente começa dessa forma então, olha, tá aqui exatamente em cima do vermelhinho, tá? Em cima do bolso. Então eu vou dar um pontinho lá embaixo, mas bem rentezinho, onde eu estou saindo. Tá dando para ver direitinho, Bruno? Sim. Ó, daqui para lá, eu vou bordar nesse sentido, da esquerda para a direita, mas a agulha é introduzida da direita para a esquerda. Então, olha, lá em cima e agora aqui dentro,
tá? Então, o ponto é só isso, olha, um pontinho aqui. Quando você pegar também, vai regulando mais ou menos na mesma altura, então eu tô deixando coisa de uns 2 milímetros mais ou menos, tá? E aí vou, olha, bem rente aqui, lá em cima também, vai regulando a distância também que você vai fazendo os pontos, tá? Para poder ficar bem bonitinho e bem certinho. Tem uma dúvida. Diga. Quando você pega na parte vermelha, você pega também junto a parte de trás ou é só... Não, só a parte da frente, tá? Só o Só a parte bolso, da digamos. frente, mas a gente acaba pegando um pouquinho da manta, porque tá. ele tem manta, então a gente pega, dá uma beliscada boa, porque daí ele fica inclusive mais firme, O tá? bolso tem manta, né? O bolso tem manta, tá? Tá numa das aulas, eu acho que na aula anterior é essa, tá? Então, olha, vai vendo mais ou menos a mesma distância entre um e outro. O tantinho que você pega com a agulha também é mais ou menos, não precisa medir, mas a gente tem que se policiar para ir mais ou menos a mesma quantidade. Que eu tô dizendo, olha, ele tem mais ou menos um milímetro. Eu não vou fazer isso aqui, olha, pegar esse tantão, tá? É mais ou menos 1 milímetrozinho, então vai olhando, vai vigiando para que fique o mais próximo possível. Claro que ele vai ter variação, porque é feito à mão, e a gente vai vigiando, olha, tá vendo? Ele tá bem retinho aqui, olha, bem certinho, bem paralelo, tá? Bem paralelo na distância aqui, ó, tá? Então a parte do painel atrás você pega o ponto é mais próximo ao bolso, né? É bem juntinho do bolso. E a parte do bolso em si E já é um pouco mais para dentro. É um pouco mais para dentro, que eu preciso pegar e preciso fazer o pontinho do bordado aparecer, tá? Vamos mostrar bem de pertinho, olha como é que fica. Dá para ver direitinho? Dá para ver. Tá? E aí vai guiando para que fique tudo paralelo, automaticamente você vai trazendo, né? Porque quando a gente costura, essas partes ficam mais para fora, ele fica meio abaulado assim, olha. Então quando a gente vai vigiando, ele vai ficando tudo bem certinho, tá? A gente prega em todo o entorno e depois não pode esquecer de fazer a mesma coisa aqui, ó, nessas duas partezinhas aqui, tá bom? Para pregar aqui, porque esse bolso é óbvio, ele vai até em cima e aqui vai até embaixo. A intenção dos bolsos serem maiores e menores é porque tem algumas coisas que precisam de mais suporte, como o cortador, por exemplo. Ele pode ser para utilizar como um reservatório, como algum lugar onde a gente coloque as nossas ferramentas. Então aqui pode ser para o cortador, aqui o desmanchador. A gente sempre tem ferramentas que a gente pode colocar. Pode ser decorativo também, só decorativo, tá bom? Então prega em toda a volta e aqui também. Fala, Bruno. E entre os bolsos? Então, aí entre os bolsos tem o quilting, tá? Que a gente chama de quilting. Eu posso fazer ele agora também, é só uma costurinha seguindo bem a linha aqui, e essa costura pode ser feita ou à mão ou à máquina, mas eu recomendo que quer seja a mão, quer seja a máquina, seja feito depois que a gente pregar aqui em volta, tá? Por quê? Porque se eu pregar agora, eu vou acabar trazendo aqui para baixo e ele vai ficar aquela pontinha, tá? Então, costura em volta primeiro, depois você vem fazendo a costurinha aqui. Não esquece de prender muito bem aqui na parte de cima, tá? Porque é uma partezinha que você força. Então, faz uma costurinha ou a mão ou a máquina, a guisa de quilting mesmo, tá? O quilting à mão é um alinhavinho, então pode fazer aqui em cima. E aí pode usar as linhas desta cor ou nessa cor, tá? Para fazer o quilting. Ou rosa, ou até o marrom mesmo, ou verde, uma das cores que onde você vai fazer, se vai fazer no rosa, faz rosa, se for no marrom, marrom, no verde verde e assim por diante, tá? Ou então tudo com essa tonalidade, tá bom? Se for a máquina, qual ponto? Ponto normal? Ponto reto normal. Pode aumentar um pouquinho o gato miano. Aumentar um pouquinho o tamanho do ponto ajuda, tá? E faz de baixo para cima, daqui até aqui, ó. Não até lá em cima, tá? Daqui até aqui, tá? O pontinho de bordado que a gente faz aqui é o mesmo, olhem só. Só que aí a gente centraliza, né? Eu pego 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo. Então, ele fica centralizado. Ele fica pegando hora em cima, hora embaixo. Ou aqui, né? Hora nesse lado e hora nesse.
E olha, aqui eu interrompi na bandeirinha, porque senão a minha bandeirinha não é transparente, né? Então eu não visualizo, embora ela seja, né? Porque é só um bordadinho, eu não visualizo o bordado lá do outro lado. Então ele é interrompido aqui e aqui, tá? Aí depois disso, depois dele montado, é óbvio que isso aqui não vai estar nele, né? A gente ainda não pregou, E é óbvio não que você pendurou. faz isso tudo antes de fazer o sanduíche, né? Sim, ó, isso tudo antes do sanduíche. E aí a gente vai então montar o sanduíche, que é a parte final. Para esse sanduíche, eu coloco a parte de cima em cima da manta, tá? O avesso em cima da manta. A minha manta já está cortadinha no tamanho certinho que tem que ser, tá? Exato, olha, em todo o entorno a manta tá bem exatinha, bem certinha, tá? E aí eu posso até colocar algum alfinetinho, mas nem precisa. A gente pode, se você tiver o spray, aquele spray 75 da 3M, você pode pôr nesta parte aqui, olha, tá? E aí pregar, mas não do outro lado, porque nesta montagem a gente vai costurar desta forma, olha, desse jeito. Deixa eu virar aqui, aí eu arrumo direitinho. O restante da minha linha tá aqui. Opa. E aí eu vou colocar aqui em cima, olha, e costuro antes de cortar. Eu gosto de costurar antes de cortar. O forro, ele é um pouquinho maior do que a peça, tá? Justamente pra gente ter esse conforto. E aí eu coloco bem direitinho aqui, bem certinho, faço uma costura em toda a volta, desmancho um trechinho. Nesse caso, no caso de painel, eu desmancho ou na lateral ou na parte de cima, porque, por exemplo, eu vou pendurar ele na parede e se eu olho ele um pouco de baixo, essa região é a que mais vejo. E quando a gente desvira e vai terminar ele à mão, sempre fica, por mais que a gente capriche, sempre fica um pouco diferente. Então, na parte de cima, ele fica menos visível, tá? Peraí, deixa eu ver Fala. se eu entendi. Diga. Você pode desvirar de novo, por favor? Você vai, claro. Seria direito com direito, como esse é um tecido liso, ele não tem direito, E tá? a parte aqui você colocou. Deixa eu Eu posso colocar. Pode alfinetar, pode alinhavar. Posso ou alfinetar usar ou o spray. alinhavar. Se eu resolver alfinetar, alfineta por esse lado aqui, tá? Porque senão é óbvio, eu vou prender os alfinetes na hora de desvirar, vai ficar difícil, Então, vai ficar complicado. Imaginamos que você alfinetou, etc. Faz o quilting primeiro nessa primeira aqui. Não. Não faz quilting. A gente pode já pregar aqui os bolsos, mas não fazer o quilting, tá? E aí eu costuro em toda a volta, abro um trechinho, que é esse trecho que eu tô falando, seja generoso, pelo menos uns 20 centímetros, porque é melhor, porque senão ele estica e ele fica mais deformado. Então, uns 20 centímetros é o suficiente, nunca na beirada, sempre no meio, tá? E aí a gente desvira e aí sim, se você quiser não, você pode quiltar no entorno, dos bordados, tá? Na hora que você quiser. Um detalhe, a gente pode fazer o quilting ao redor aqui da parte, deixa eu arrumar ele direitinho, me incomoda ver ele descentralizado, mas não estaria já sobrando, tá? A gente já tá completo. Se a gente quiser, a gente faz esse bordadinho aqui entre a parte central e a bordinha, pode fazer depois. Você pode quiltar primeiro no entorno e aí com a peça já montada fazer o bordado, tá? Que é o ponto pé de galinha. Que é o ponto pé de galinha. E a gente pode depois também fazer o quilting. Eu ainda não fiz aqui, mas a gente pode fazer o quilting, aqui eu até já fiz nessa parte, olha, mas a gente pode fazer a máquina, tá? O quilting no entorno e pode vir fazendo no eco ou pode fazer o quilting livre na peça inteira, tá? Que foi, Bruno? Para mostrar que você já fez desculpa aqui, ó. A gente pode fazer na peça inteira se a gente quiser o quilting, pode fazer com linhas paralelas ou o quilting livre ou à mão. É precioso se a gente fizer à mão, um quilting com linhas paralelas feitas à mão. Dá para fazer aqui nesse jeito, aqui desse, fazer diferente um do outro ou tudo igual, tá? Tudo certinho, olha, nele inteirinho como um todo,
tá bom? A minha pergunta foi meio boba, né? Sobre o quê? Fazer o quilting primeiro Não, topo faz e o na quilting manta. depois, faz o Porque quilting é óbvio depois. que você sempre faz o quilting depois, né? Sim, faz o quilting depois. E aí sim a gente pendura, a gente também já teve aula de como fazer os nossos quadrinhos aqui de mensagens Incentivo. de incentivo para dar um up na gente. E aí é só pendurar e deixar bem visível para a gente ver e se inspirar, né? Então tem gratidão, tem paz, tem amor. Há um detalhe, gente. A gente tem, olha, eu tô até com a caixinha aqui, que é a caixinha que tem lá no panoxadrez.com.br. O que é esse kit? Já é um trabalho que a gente faz já há 3 anos já. Essa é uma edição de 2020, foi com inspiração australiana. Tem as anteriores, tem a de 2018, 2019, esse é o de 2020, e ele é bem rico, porque além das explicações por escrito, tudo, um descritivo bem legal, a gente tem vários desenhos. Olha, se você não quiser fazer com detalhezinhos de costura, você pode fazer outras coisas. E se você gosta mais de cachorrinho do que de gato, também tem o cachorrinho pra gente aplicar coisinhas de jardim. Tem alguns desenhos extra, tem tudo que tem no meu e tem algumas coisas extras. E tem outras frases, outras palavras também, tá? Você vai colocar a palavra que mais te inspira. Sabe o que é legal nessa história? Olha que bacana, ó. Confiança, bom humor, paciência. Sabe o que é legal? Além de ser inspiração pra gente, porque quando você lê essas palavras, a gente já muda, né? Alguma coisa já muda. Além de inspiração, também é alguma coisa para nos direcionar. Por exemplo, se você lê confiança e você fala, eu tenho que ser confiante, aquilo já te dá um up. É uma inspiração em todos os sentidos, né? Para alegrar a vida da gente, também para inspirar para que a gente tenha aquilo que a gente está lendo. Então, esperança, bom humor. O kit tem tudo para fazer, né? Tem tudo, tem todo o material, olha, tá tudo aqui dentro. O meu já tá bagunçadinho, porque esse é o que eu utilizei para fazer o nosso passo a passo, mas vem tudo tão arrumadinho, as pessoas sempre acham linda a caixinha, além de ter um cheirinho bem gostoso, tá? Esse é o brinde, tem as linhas, até o bastidorzinho aqui, a montagem que com a explicação para fazer o bordadinho. Então tá tudo bem certinho aqui dentro, tá? Tudo bem arrumadinho e vem bem certinho. A minha que tá bagunçadinha, mas fica tudo bem certinho. Tá aí no panoxadrez.com.br. panoxadrez.com.br. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores, se você quiser conhecer os dos anos anteriores também, tá? E dá uma olhadinha lá nas aulas, porque tem bastante coisa, bastante conteúdo legal, tá bom? Esse é o de 2020, é o Mystery Box da Austrália, tá? Então é isso, gente. E é isso então, né, Bruno? Um beijinho e até a próxima, se Deus quiser.